Oi, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Como prometido, eu vou estar aqui relatando a história de pessoas que se afastaram da presença de Deus. São histórias lindas que eu tenho recebido. Eu quero contar a história de uma pessoa que eu não vou identificar o nome, mas eu vou chamar essa pessoa de Pedro, para que você possa entender o que levou ao Pedro, né, a se afastar da presença do Senhor. Esse não é o nome real dele, mas eu quero chamá-lo de Pedro. E logo depois você pode ficar à vontade para deixar uma mensagem para ele, dar um conselho para ele nos comentários. Quando entrei na igreja, estava muito machucado, minha casa estava destruída, sentia muita solidão dentro da minha casa. Minha cabeça estava de perna pro ar. Eu só vivia no quarto sozinho, isolado. Sem sentimentos. Minha mãe não tinha muito amor. Meu irmão, usuário de drogas. A minha vida estava muito triste e angustiada. E eu não tinha mais o que fazer, devido a ficar só isolado no quarto. Só que um certo dia, uma amiga minha me convidou para ir à igreja. Porque ela era afim de um rapaz ali da igreja. E esse rapaz fez o convite para ela. E ela me chamou para ir. Me arrumei. Quando foi no horário, cheguei na casa dela. E quando eu cheguei na casa dela, ela falou para mim que não iria à igreja. Então, como eu já estava arrumado, eu resolvi ir à igreja. E quando eu cheguei na igreja, era um culto de oração. Não tinha culto normal lá. Era culto de oração esse dia. A igreja estava em propósito de oração, 7 dias de oração. E quando eu cheguei naquele lugar, o pastor me atendeu muito bem. A pastora me atenderam muito bem, as irmãs. Eu senti abraçado pelos pastores e pelas irmãs. E fiquei ali naquela igreja. Fiz o propósito e fiquei ali naquela igreja. Passado o tempo, eu tentava me enturmar com os jovens e não conseguia. Porque os jovens me olhavam estranho, os jovens me excluíam e eu sempre me sentia desprezado pelos jovens. Mas as irmãs e os pastores sempre me acolheram. Mas eu tentei de todas as formas a se interagir com os jovens, a entrar no meio deles. Chegou um momento que eu queria ser igual a eles e eu comecei a fazer coisas igual a ele para poder estar no meio deles. Mas mesmo assim, os olhares, os desprezos, sempre foi contra a minha vida. E eu não conseguia estar junto com eles. Eu não conseguia ter o espaço do lado deles. E começou aquela angústia. O que eu sentia dentro de casa, agora eu estava sentindo na igreja. Eu sentia desprezado. Eu me sentia rejeitado e humilhado. Quantas vezes pessoas olham para mim e falavam comigo assim, fala grosso, fala igual homem. Você tem que ser assim, tem que ser assado. E eu queria fazer o que as pessoas mandavam fazer. Só que aquilo doía dentro de mim de uma forma. Eu estava machucado, estava doendo, estava ferindo. E passou-se o tempo. Minha pastora viajou. E quando a minha pastora viajou, eu já não aguentando mais aquela situação de desprezo, de humilhação. Eu fui para a igreja. Era um culto de libertação. E quando eu saí daquela igreja, mesma noite, eu fui numa festa. Cheguei lá, eu me senti abraçado, cuidado pelos jovens do mundo. E eu vi que eles eram muito mais legais do que os jovens da igreja. E eu peguei e comecei a me afastar. E quando eu dei por mim, já estava longe da igreja. Mas hoje eu entendo que eu não tinha que ser igual eles. Eu tinha que ser igual o que Deus queria que eu fosse. E eu me perdi no meio do caminho. E a minha maior falta é de sentir a presença de Deus.
A minha maior falta é sentir o cuidado de Deus, o carinho de Deus. Porque quando eu estava na igreja, na presença de Deus, eu sentia cuidado por Deus, eu sentia o carinho de Deus, eu sentia a presença do Espírito Santo. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu me encontro afastado. Infelizmente, me afastei e sem força para voltar. Quando eu vou à igreja agora, eu só sinto frieza. Não consigo sentir mais a presença de Deus como antes, porque eu sentia Deus me abraçar, eu sentia Deus estar comigo, eu sentia Deus me livrar. E hoje eu não sinto mais. Não tenho vontade de ir à igreja. Mas eu sei que o erro foi eu. Que eu poderia ser o que Deus queria que eu fosse. Não querer ser uma pessoa para agradar os jovens. Hoje estou perdido, mas eu creio que um dia posso voltar.